Como estão todos bem? Nós temos na Grécia 3 datas muito significativas. O 25 de março, o dia da independência do jugo otomano de praticamente 4 séculos. O dia 15 de agosto, que é o dia da Panagia, Virgem Maria, pela qual os gregos são devotíssimos. E o 28 de outubro, o dia do όχι, o dia do não, conforme nós vamos relembrar hoje. O dia do não é celebrado pela Grécia, Chipre e pelas comunidades gregas ao redor do mundo no dia 28 de outubro de todos os anos, para comemorar a rejeição do primeiro-ministro Ioannis Metaxas ao ultimato feito pelo ditador italiano Benito Mussolini em 28 de outubro de 1940. Este ultimato, que foi apresentado a Metaxas pelo embaixador italiano na Grécia, Emanuele Grazzi, em 28 de outubro de 1940, de madrugada, às 4 horas, após uma festa na embaixada alemã em Atenas, exigia que a Grécia permitisse que as forças do eixo entrassem no território grego e ocupassem certos locais estratégicos não especificados ou enfrentar a guerra. A resposta, supostamente, foi um simples όχι, não. Contudo, a resposta real foi alors c'est la guerre. Então é a guerra. Em resposta à negativa de Metaxas, tropas italianas estacionadas na Albânia, então um protetorado italiano, atacaram a fronteira grega às 5h30 da manhã, fazendo com que a Grécia entrasse na Segunda Guerra Mundial. No dia 28 de outubro, a população grega tomou as ruas, independente de filiação política, gritando όχι. A partir de 42, passou a ser celebrado o Dia do Não, 1942. Durante a guerra, o 28 de outubro, logo foi comemorado pelas comunidades gregas ao redor do mundo, assim como a Grécia e em Chipre, e após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um feriado nacional na Grécia e também em Chipre. Os eventos de 1940 são comemorados todo ano com paradas militares e estudantis. Em todo aniversário, a maioria dos prédios públicos e residências são decorados com a bandeira grega, demonstração de patriotismo, atributo muito forte dos gregos. A importância da recordação deste dia especial tem sua origem no firme propósito contra as forças da tirania e da opressão que ameaçavam a Grécia e o mundo em 1940. O redundante não à ocupação e à subjugação da Grécia confirmou categoricamente o amor à liberdade e à verdade que tão bem caracteriza o pensamento grego. Um pensamento que sofreu por muitos séculos opressão e que ainda hoje nutre a esperança de muitos que esperam por justiça e paz. A resposta aos líderes dos regimes fascistas é marcada também pela coragem e pela honra. Os recursos militares da Grécia não se equiparavam à aterrorizante maquinaria bélica dos invasores. O não dado como resposta ao pedido só poderia ser respaldado pelo valor de defender o que era correto e pela honra em suportar os sacrifícios que isto lhe acarretava. O povo da Grécia sofreu por se opor, e neste dia comemora o oferecimento em sacrifício da vida, das propriedades e do bem-estar em prol da liberdade e da justiça. Os gregos sempre dando exemplo. Ante a ameaça de um brutal agressor, nossos pais e mães se apoiaram em seu precioso patrimônio que lhes proporcionavam valentia e determinação. Eles agiram conforme este patrimônio, esforçando-se assim em fortalecer e preservar as pessoas, as famílias, as comunidades e inclusive a vida nas condições terríveis da guerra. Ademais, este patrimônio lhes permitiu resistir e, em última instância, prevalecer contra a enorme maquinaria militar e sobre o poder do agressor fascista. E baseados na inter-relação de nossa fé com nossa herança cultural, comemoramos o tão conhecido Dia do όχι, hoje olhando para trás em busca de um momento significativo em nossa história e na história do mundo. Recordamos os que abraçaram o helenismo. Após os acontecimentos de 28 de outubro, muitos dos nossos pais e mães chegaram a este continente, o Brasil,
e sobreviveram às dificuldades, à fome e à perseguição. Eles compreenderam perfeitamente a profundidade e a relevância da relação entre nossa fé e nossa herança cultural, e da mesma forma devemos assim fazer. Algumas nações são ricas em ouro, outras nações são ricas em petróleo, ou minerais, ou em terras de cultivo. Porém, os filhos do helenismo têm tesouros maiores que tudo isto. Tesouros que não podem ser esgotados ou serem roubados ou diminuídos em sua quantidade. De maneira alguma. Os filhos do helenismo são ricos em história. História esta que torna possíveis momentos decisivos e um tesouro nacional tal qual o dia do Ohi. E não só isso, pois pela vitória dos aliados garantida pelo heroísmo do dia do Ohi, este tesouro inestimável se transformou em tesouro comum para todos os povos livres do mundo. Como cristãos ortodoxos, filhos do helenismo, também confirmamos nestas comemorações a força e o poder de nossa fé compartilhada com os que suportam a dor e a tragédia das invasões. Também partilhamos do amor divino que nos inspira a lutar pela liberdade e pela verdade, que nos inspira a oferecer nossas vidas e recursos para o bem de todos e carregar a cruz de sacrifício para que outros possam conhecer a alegria inefável da liberdade e da redenção. Valorizemos sempre esta relação e que a recordação de nossa herança cultural nos alente sempre em dizer não a qualquer coisa que ameace a liberdade, a justiça e a paz, e mais ainda a nossa fé. A palavra heroísmo é uma palavra sublime e tenho receio que não possa estar à altura de homenagear o mínimo do sacrifício destes atos dos gregos, que foram determinantes da vitória do resultado da luta conjunta das nações na Segunda Guerra Mundial para a liberdade e o caráter humano. Esta declaração foi do Sir Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Outra citação de Sir Winston Churchill diz: se não houvesse os gregos na bravura e generosidade, o desfecho da Segunda Guerra Mundial seria indeterminado. E ele disse isso no Parlamento Britânico no dia 24 de abril de 1941. E finalizando, disse também: os gregos lutam na batalha como heróis. O certo seria: os heróis lutam como os gregos na batalha. Esse trecho do discurso foi feito pela BBC nos primeiros dias da Guerra Greco-Italiana. Portanto, nós estamos vivos e hoje somos responsáveis pela comemoração do dia 28 de outubro, o aniversário do dia do Ohi. Este dia é de grande significado, não só para o povo grego, mas para todos os helênicos ou filohelênicos em todo o mundo. Fiquem bem e até o ano que vem.